Olá, turma. Eu sou o professor Sami, professor de física, e hoje eu trago um assunto para vocês conhecido como movimento uniformemente variado. É o que nós chamamos dentro da física como MOVE, M de movimento, U de uniformemente e V de variado. Essa é a nossa aula de número 1 de MOVE. Então, o movimento uniformemente variado, ele vai ocorrer quando a velocidade de um móvel sofreu o que nós chamamos de variação. Como assim, Samir? Essa variação, ela está sendo caracterizada justamente pelo aumento ou pela diminuição da velocidade de um corpo. Veja aqui um exemplo. Nós temos um carro e esse carro desloca-se sobre uma trajetória retilínea. Observe que a velocidade desse carro ela está mudando com o passar do tempo. No primeiro momento, a velocidade de 1 é igual a 10 metros por segundo. No segundo momento, essa velocidade 2 vai valer 20 metros por segundo. E no terceiro momento, essa velocidade irá valer 30 metros por segundo. Então, observe que essas velocidades elas estão mudando. É o que nós dizemos dentro da física, que ela está sofrendo variação. Tudo legal? Então, a velocidade desse carrinho está sofrendo o que nós dizemos e chamamos dentro da física de variação. Então, está sofrendo a variação na velocidade. Então, o movimento uniformemente variado, ele é caracterizado justamente por essa variação de velocidade. Lembre-se que o movimento uniformemente variado, ele é diferente do movimento uniforme. Enquanto o movimento uniforme, a velocidade se mantém constante, o movimento uniformemente variado, essa velocidade, ela vai sofrer variações. Mas, Samir, a velocidade dentro do movimento uniforme, como ela se comporta? Como eu já falei para vocês, ela vai variar. E o que faz com que essa velocidade ela sofra essa variação? A variação da velocidade em um movimento uniformemente variado se dá justamente por uma grandeza física conhecida como aceleração. É a partir de uma aceleração constante e diferente de zero que o móvel ele vai aumentar a sua velocidade ou ele vai diminuir essa sua velocidade. Então, olha aqui uma observação. Em um movimento uniformemente variado, o MOVE, o móvel, ele sofre variação da velocidade iguais em intervalos de tempos iguais. Como assim, Samir? Observe a figura. Eu tenho novamente um carrinho e esse carrinho está se deslocando novamente por uma trajetória retilínea para a direita. Observe que o tempo ele está sofrendo intervalos de tempos iguais. Ele está variando em intervalos de tempos iguais. Ou seja, de 1 segundo para 2 segundos, ele vai gastar 1 segundo. De 2 segundos para 3 segundos, ele vai gastar também um tempo igual a 1 segundo. Então, por isso que eu digo que esse móvel, no movimento uniformemente variado, ele sofre variações de tempos em intervalo de tempos iguais. Assim como também na velocidade. Observe que 2 metros por segundo para 4 metros por segundo, a velocidade dele variou 2 metros por segundo. A mesma coisa acontece
quando essa velocidade muda de 4 metros por segundo para 6 metros por segundo. Sofreu uma variação igual de velocidade, de 4 para 6, 2 metros por segundo. Então essa é a nossa primeira aula, a aula inaugural sobre o que vem a ser o movimento uniformemente variado. Tá? Então não esqueçam que esse tipo de movimento, a sua velocidade irá sempre sofrer o que nós chamamos de variação. Ou seja, essa velocidade irá mudar sempre com o passar do tempo. Então, turma, a grandeza física que faz com que a velocidade ela sofra a variação é conhecida como aceleração. É a partir da aceleração que um corpo aumenta a sua velocidade ou diminui a sua velocidade. E nós podemos calcular essa aceleração escalar média. Então veja, a aceleração escalar média ela será representada pelo A de aceleração e m de média. E como nós podemos calcular a aceleração escalar média de um corpo? Simples. Para nós calcularmos a aceleração escalar média de um corpo, basta nós pegarmos a variação da velocidade sofrida por esse corpo e dividir pela variação de tempo. Como assim, Samir? Então, toda vez que uma questão ela pedir a aceleração média de um corpo, o que você irá fazer? A aceleração média nada mais é do que a divisão entre a variação da velocidade e a variação de tempo. Lembrando que ΔV é caracterizado pela velocidade final menos a velocidade inicial. E ΔT caracteriza o tempo final menos o tempo inicial. Então, observe que na física, o significado da palavra delta, te diz que alguma coisa está sofrendo variação. Se ele estiver ao lado do V, quem sofreu a variação vai ser a velocidade. E se ele estiver ao lado do T, quem sofreu a variação será o tempo. Então, toda vez que você tiver uma questão onde ele peça que você calcule a aceleração escalar média de um corpo, você vai ver o quanto essa velocidade variou e dividir pelo tempo que essa velocidade sofreu variação. Tudo bem? E toda vez que você achar um valor para essa aceleração escalar média, você tem que, por obrigação, colocar uma unidade de medida. E a unidade de medida da aceleração escalar média no sistema internacional é o metros por segundo ao quadrado. Isso se falando do sistema internacional, o famoso SI. No entretanto, nós utilizamos muito outra unidade, conhecida como quilômetros por hora ao quadrado. Então, toda vez que a questão te pedir aceleração escalar média de um corpo, tá? E essa velocidade esteja em metros por segundo e o tempo em segundo, você irá utilizar o metros por segundo ao quadrado no sistema internacional. Caso a velocidade ela esteja em quilômetros por hora e o tempo em hora, você vai utilizar o quilômetros por hora ao quadrado. Então tenham atenção nisso. Vamos resolver aqui um exemplo para que não fique dúvida em vocês. Então o exemplo diz assim: calcule a aceleração escalar média da figura abaixo. Então já sei que é uma questão de aceleração escalar média, eu já sei que eu vou pegar a aceleração escalar média, eu vou pegar a variação da velocidade e dividir pela variação de tempo. Então observe que
a velocidade está sofrendo o que nós chamamos de variação, ou seja, o delta V. Ela vai variar de 2 metros por segundo para 4 metros por segundo e depois para 6 metros por segundo. Então, essa velocidade está sofrendo variação. Assim como o tempo também está sofrendo variação. É o nosso delta T. Observe que o tempo está variando de 0 segundo para 1 segundo e posteriormente para 2 segundos. Então vamos calcular a aceleração média desse rapazinho. Eu já sei que a aceleração média nada mais é do que a variação da minha velocidade dividido pela variação de tempo. Lembrando que essa variação da velocidade é a velocidade final menos a velocidade inicial, dividido pela variação do tempo, que é o tempo final menos o tempo inicial. Observe que agora eu vou trocar as letras por números, tá? Então tenham atenção nisso. Então a minha aceleração média, ela vai ser igual à minha velocidade final, tá aqui a minha velocidade final, 6 metros por segundo, menos a minha velocidade inicial, a velocidade no qual ele partiu, 2 metros por segundo. Então, é 6 menos 2, dividido meu tempo final, tempo de chegada, 2 segundos, menos o tempo inicial, que é o tempo de partida, 0. Logo, 6 menos 2 é igual a 4, dividido 2 menos 0 é o próprio 2. Logo, a aceleração média desse rapazinho é 4 dividido por 2, que é igual a 2. E agora nós iremos usar a unidade de medida. Como a velocidade está em metros por segundo e o tempo está em segundos, a unidade de medida é o metro por segundo ao quadrado. Então, essa é a aceleração média desse rapazinho que se desloca sobre essa trajetória. Vamos ver um outro exemplo aqui, para que não fique dúvida. E diz assim: um carro movimenta-se com uma velocidade, aí te deu a velocidade do carro. Ele diz que a velocidade desse carro é igual a 60 metros por segundo. Então, vamos colocar aqui, a nossa velocidade. Vou usar o ΔV, 60 metros por segundo. Em um intervalo de tempo igual a 10 segundos. Ele diz que esse tempo é igual a 10 segundos. E te pede qual a aceleração escalar média desse carro. Então, vamos colocar aqui uma interrogação, tá? Então, ele quer a aceleração média desse carro. Nós já sabemos que a aceleração média é a variação da velocidade dividido pela variação do tempo. Observe que eu tenho uma única velocidade, então eu não necessito fazer a variação, tá? Então eu vou direto. Quanto vale a minha velocidade? 60. Dividido pelo tempo. Observe que ele te deu um único tempo, tá? Então você vai direto também. Quanto vale esse meu tempo? O ΔT, 10. Então observe que a minha variação de escalar média é 60 dividido por 10. Se eu tenho um zero no numerador e tenho um zero no denominador, eu posso cortar esses dois zeros, tá? Então, nós teremos 6 dividido por 1, logo a nossa aceleração escalar média, 6 dividido por 1, que é o próprio 6. Observe a unidade. A velocidade está em metros por segundo e o tempo está em segundo. Logo, a minha unidade é metros por segundo ao quadrado. Então, essa será a aceleração média desse carro. Então, agora eu irei classificar o movimento uniformemente variado. O MOVE pode ser classificado em 2 tipos de movimentos: o movimento acelerado ou em movimento retardado. Então, vamos ver cada um desses. O movimento acelerado, ele ocorre quando
os sinais, e observe, esses sinais estão relacionados ao sinal da velocidade e o sinal da aceleração. Então, o movimento acelerado, ele vai ocorrer quando os sinais da velocidade e da aceleração, eles forem iguais. Como assim, Sam? Observe o rapazinho. Observe que a seta de cima caracteriza a velocidade e a setinha azul de baixo caracteriza a aceleração. Observe que ambas as setinhas estão voltadas para a direita, no mesmo sentido. Isso quer dizer que o sinal da velocidade e da aceleração são iguais. Como assim? A velocidade ela é maior que zero e a aceleração ela é maior do que zero. Observe que os sinais são iguais. O sinal da velocidade é igual ao sinal da aceleração. Mas podia também ser assim, ó, a velocidade menor que zero e a aceleração menor que zero. O importante é que o sinal da velocidade e o sinal da aceleração devem ser iguais. Então, toda vez que o sinal da velocidade e o sinal da aceleração forem iguais, nós classificamos esse movimento como movimento acelerado. Tudo bem? Já o movimento retardado, esses sinais da velocidade e da aceleração vão ser diferentes. Como assim, Samir? Para eu ter um movimento retardado, o sinal da velocidade tem que ser diferente do sinal da aceleração. Observe aqui no bonequinho. A seta em lilás caracteriza a velocidade, está voltada para a direita. E a seta da aceleração está voltada para a esquerda. Ou seja, os sinais são contrários, diferentes. Tá? Isso acontece, por exemplo, quando a velocidade ela é maior que zero e a aceleração é menor que zero. Observe que o sinal da velocidade é diferente do sinal da aceleração. Vai classificar o movimento como sendo um movimento retardado. Tá? A mesma coisa acontece se eu tivesse a velocidade menor que zero e a aceleração maior que zero. Observe que o sinal da velocidade é diferente do sinal da aceleração. Então, toda vez que isso acontecer, ou seja, o sinal da velocidade for diferente do sinal da aceleração, nós iremos classificar esse movimento como um movimento retardado. Tá? Então, esse movimento aqui é um movimento retardado, devido ao sinal da velocidade e da aceleração serem diferentes.